Existe uma grande diferença entre você reagir e você responder. Tem pessoas que são extremamente explosivas. Explosivas por falta de controle emocional, explosivas por falta de maturidade, explosivas porque a história constituiu essa pessoa, a história da pessoa constituiu para que se constituindo para que ela se tornasse uma pessoa assim, reativa, explosiva. Se alguma coisa não vai de acordo com aquilo que ela está imaginando ou pensando, ela explode, ela não consegue fazer gestão emocional. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso, exatamente para que a gente consiga entender como que o amadurecimento, a pessoa que vai maturando a partir das realidades vividas, ela consegue ter ao invés de ser uma pessoa reativa, ela consegue ter controle emocional e ser uma pessoa que sabe responder. No livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o autor André Comte, ele começa falando de uma virtude que eu acho essa virtude a mãe de todas as virtudes e a mãe que consegue direcionar os seus filhos. É como se essa virtude fosse a mãe das outras virtudes, essa virtude fosse a mãe dos bons comportamentos, dos bons costumes. Essa virtude é a virtude da polidez. Porque quando ele fala da virtude da polidez, isso me encantou muito quando eu li nesse livro. Quando ele fala da virtude da polidez, ele fala que a polidez é aquela virtude que vai fazendo exatamente isso, polindo o comportamento humano. Se uma pessoa tem a virtude da polidez, ela consegue polir a virtude da humildade, ela consegue polir a virtude da coragem, ela consegue polir a virtude da misericórdia, a virtude da gratidão, porque todas as virtudes, elas podem ser ajustadas, elas podem ser polidas. E se são polidas, elas têm a possibilidade de melhoria. Quando você olha para as suas reações, se você começar pelo menos a observar, a se observar, você vai perceber se você é uma pessoa que reage ou se você é uma pessoa que responde. Se você é uma pessoa impulsiva ou se você é uma pessoa controlada. Quando você começa a perceber que te falta esse controle, esse amadurecimento, é aí onde você consegue se polir antes de reagir, antes de falar qualquer coisa, você pensa. E se você pensa, se você respira, você tem aí entre esse estímulo que você recebe de alguém que falou algo para você, ou de alguma situação, de alguma ocasião que mexeu com o seu interior, que mexeu com as suas emoções, se você pensa entre esse estímulo que você recebe e esses segundos que passam até você dar uma resposta, se você pensa, você responde muito melhor. Se você pensa, você responde de maneira muito mais controlada. Se você pensa, você deixa de ser uma pessoa reativa para ser uma pessoa que responde com qualidade, com controle emocional. Tudo isso está dentro de um amadurecimento emocional. Tudo isso está dentro de uma gestão das emoções. Quando se trata de falar de gestão das emoções, a gente logo pensa que a gestão da emoção é somente para uma pessoa que tem aquela paz, aquela tranquilidade, uma pessoa que é calma. Não, a pessoa que é calma, que traz uma aparência de calmaria, ela pode estar se escondendo atrás de uma raiva, que quando a pessoa vive assim, ela não consegue externar o que ela está vivendo e ela faz o quê? Ela vai interiorizando. Chega um dado momento que essa pessoa corre o risco de virar uma bomba e explodir no momento errado. Por isso que quando você vai polindo os seus comportamentos, polindo a sua maneira de pensar, polindo a sua maneira de falar e a sua maneira de gesticular e de agir,
você começa a ter respostas melhores diante das realidades que para você são realidades que podem trazer contrapontos contra os seus princípios, contra os seus valores, mas que você não se perde e se mantém nos seus princípios e nos seus valores. A grande questão é que quando a pessoa, quando você, quando eu não temos esse controle, a gente acaba aí se perdendo. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as circunstâncias da minha vida, eu fico sempre me perguntando assim: eu melhorei em aspectos que para mim são caros? Essa semana eu estava na casa de uma tia minha e lá tinha uma outra tia. É, essa tia, isso que eu vou te contar aqui, na verdade não vou nem contar tudo, né? Vou contar uma parte, principalmente em relação a essa questão do controle, do amadurecimento. Essa tia minha, ela veio falar para mim sobre coisas do meu avô, coisas antigas, sabe, do meu avô, da minha avó. Antes da minha mãe falecer, minha mãe compartilhou muitas coisas comigo, de coisas que ela carregava, de mágoas que ela carregava, de coisas que estavam guardadas dentro dela, que ela nunca havia falado para ninguém. E eu trouxe isso para minha tia nesse final de semana. Eu falei assim, tia, a minha mãe, ela teve coisas agora no final da vida dela, no período que ela estava passando de enfermidade, que ela contou coisas para mim que ela guarda isso há muitos anos. Ou seja, aqui eu já trago um ponto de que quando você guarda muita coisa também, não é algo positivo. A grande questão é a maneira como você vai falar, mas ficar só guardando também não é positivo, por quê? Porque você corre o risco de uma hora explodir interiormente. Isso pode explodir numa impaciência, isso no longo prazo pode explodir em uma doença. Muitas pessoas hoje falam que existem doenças que são psicossomáticas, ou seja, você vai somatizando emoções, somatizando no seu interior coisas ruins, e à medida que você vai somatizando coisas ruins no seu interior, uma hora essas coisas ruins, elas irão culminar em um ponto. E conversando com a minha tia falou coisas do meu avô, falou assim: "Ah, eu queria tanto falar isso para vocês, porque tem coisas que vocês não sabem". E uma dessas coisas está associada àquilo que minha mãe pensava, que era completamente o oposto. E aí quando a minha tia falou isso, me veio aquela reação assim interior, sabe? Me veio aquela coisa assim: "Nossa". Porque a minha mãe falava uma coisa pra mim e a minha tia falou outra coisa. Aí eu falei assim: "Calma, calma, calma, calma". Eu respirei. O que eu tô falando pra você, eu vivi na prática. Eu respirei e falei assim: "Isso aqui foram as escolhas do meu avô. Isso aqui foram as escolhas da minha avó. Isso aqui foram as escolhas da minha mãe. Isso aqui foram as escolhas das minhas tias, dos meus tios". Aí eu pensei: "Qual será a minha escolha? O que que eu estou escolhendo? O que que eu estou escolhendo fazer da minha vida? Eu vou ser uma pessoa que mesmo com esse estímulo que eu recebi, isso eu tô falando para você, eu fiquei pensando, eu vou ser uma pessoa que vou escolher ser reativo diante desse estímulo que eu estou recebendo agora e vou começar a me revoltar, porque minha mãe poderia ter vivido uma vida muito melhor sem ter somatizado as coisas, ou agora eu vou escolher o que fazer com a minha vida. E eu pensei, depois até comecei a cumprir o meu, eu falei assim, eu escolho fazer com a minha vida completamente diferente do que o meu avô escolheu, do que a minha mãe escolheu, do que o meu pai escolheu, mesmo os amando. E dentro desse aspecto do ser reativo e ter maturidade para responder melhor, não pense você que vai ser uma coisa assim, ai, eu vou me organizar agora para dar uma resposta madura. Eu vou me organizar interiormente agora para ter gestão das minhas emoções. Não funciona assim. A gestão das emoções, a reatividade ou o controle emocional para que você responda e não reaja, ele acontece à medida que o estímulo chega. Não tem como isso ser programado assim, eu vou pensar antes do negócio acontecer.
Na hora que acontece, é que você vai pensar, é que você vai ter que pensar, é que você vai ter que escolher entre ser reativo e responder, não, não só responder, mas responder de uma maneira qualitativa, de uma maneira responsável, de uma maneira que você tenha controle das suas palavras, que você não guarde também, que você não fique acumulando. Por quê? Porque são essas coisas que traz a você o amadurecimento no momento do calor da situação. Pode ser que você tenha uma discussão com alguém, pode ser que você tenha um desentendimento com alguém, pode ser que você já teve um desentendimento com alguém e você foi essa pessoa explosiva. Você foi essa pessoa que perdeu o controle. O problema não está em você ter perdido o controle em alguma situação que você esteja lembrando aí agora. A grande questão é isso não se repetir, isso não ser algo recorrente, isso não ser algo que aconteça com você frequentemente. Porque conforme você vai se observando, você tem a possibilidade de polir. É aí que vem a possibilidade de polir. Se você se observa, se você observa o que você falou, se você observa o que você sentiu, se você observa como que você olhou para a pessoa, como que foram os seus gestos. Se você começar a observar essas coisas, você começa a pensar: eu agora vou reagir diferente. Eu agora vou polir a maneira como eu estou falando. Eu agora vou começar a falar mais baixo. Eu agora vou começar a falar mais pausadamente. Eu agora. Porque essa questão de falar pausadamente te dá a possibilidade de falar e pensar. De falar e organizar o seu pensamento. De falar e se você estiver pensando e quase saindo da sua boca algo, você pode pensar assim: não, calma aí, deixa eu organizar melhor. Eu ia falar uma coisa, eu vou falar outra. E no meio do percurso da sua fala, você tem a possibilidade de mudar e trazer palavras diferentes. E você não vai guardar. Porque a raiva, ela vem. A angústia, ela vem. E ela vai continuar vindo. O descontentamento, ele vem e vai continuar vindo. Tudo que é ruim vai continuar aparecendo, até porque nós somos seres humanos e o ser humano ele tem uma maldade dentro dele. Eu sempre falo isso para minha esposa quando os nossos filhos fazem uma arte. Fala assim: Adão tá ali. É aquela inclinação ao mal, não que seja culpa de Adão, mas aquela inclinação ao mal. Nós temos essa inclinação ao mal. O ser humano tem essa inclinação a sempre escolher por aquilo que é mal, a sempre fazer aquilo que é mal. Ou seja, a inclinação ao mal ela vem. A inclinação a querer falar de uma maneira agressiva, ela vem. Aquilo que são os seus impulsos, eles vêm. Mas quando você, a partir dessa observação, dessa autoobservação, começa a parar e pensar e falar assim: eu vou começar a reagir de uma maneira diferente. Falar com você mesmo, falar com você mesmo. Olha, você reagiu assim, olha o que que você causou. Será que a maneira como você está reagindo está te conduzindo à pessoa que você pretende ser, à pessoa que você quer ser, aonde você quer chegar? Porque veja, as suas reações, elas mostram a pessoa que você quer ser, ou a pessoa que você é agora. E se você é uma pessoa reativa, é uma pessoa sem controle, é uma pessoa explosiva. Se você é uma pessoa que não é reativa e sabe responder diante das situações que lhe são apresentadas, você começa a ter controle sobre a sua vida. E aí, ninguém te segura. Fato é que ninguém te segura. Por que que ninguém te segura? Porque você se segura. Por que que ninguém te controla? Porque você se controla. Por que que ninguém te vence? Porque você se vence. A maior luta que um ser humano vive não é contra homens de carne e sangue, não é contra os principados e potestades, né, como diz aí a Sagrada Escritura, não é contra o seu marido, a sua esposa, o seu patrão, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. A maior luta que você vive é contra você mesmo.
A maior luta que você enfrenta é a luta interior de conseguir controlar os seus impulsos e não se tornar uma pessoa, ou melhor, não ser uma pessoa reativa. Dentro desse conteúdo aqui, dentro desse vídeo, eu trouxe muitas coisas que, se você começar a olhar para dentro de você, olhar o que passa no seu interior, como que as suas emoções estão, como que você está reagindo às coisas, você vai começar a polir o seu comportamento, a polir a sua maneira de falar. E aí você vai começar a ver assim, caramba, é possível crescer, é possível amadurecer, é possível gerir as minhas emoções, é possível não ser uma pessoa reativa e uma pessoa que sim, responde com educação, responde direito. É brilhante quando isso acontece, porque as pessoas que convivem com você, elas começam a falar assim, não é mais a mesma pessoa. Chega a ser interessante. As pessoas começam a falar assim, não é mais a mesma pessoa. As pessoas começam a te elogiar. As pessoas começam a falar para você assim, caramba, você fazia assim, agora você não faz mais. Por quê? Porque é você quem está se dominando. É você quem está se controlando. Talvez o que faltava para você era começar a se observar, a ouvir alguém falar isso para você, como eu estou falando aqui nesse vídeo. Você começar a se observar mais. Pare e começa a pensar. Caramba, hoje eu não respondi direito. Ou então, hoje eu respondi direito. Hoje eu pensei para falar. Hoje eu falei as coisas com calma. Tudo que eu senti, eu falei. Mas falei com calma, falei direito. Porque tudo, você pode falar tudo. E entenda que o tudo, tá? Não é, você não vai sair falando besteira. Mas tudo é possível ser falado. Tudo é possível ser dito, tudo é possível ser conversado. Mas de qual maneira? De qual maneira que eu vou me dirigir às pessoas? De qual maneira que eu vou pensar sobre as pessoas? De qual maneira eu vou conversar sobre assuntos difíceis? Porque a maioria dos adultos que não tem controle emocional, que não tem maturidade, reagem como criança. E o fato de reagirem como criança não é que esteja sendo algo eh, plenamente consciente. A pessoa se perde nela mesma, se perde no seu interior. E o fato de se perder no seu interior vai logo lá naqueles sentimentos traumáticos, vai logo lá naquela fase infantil que não foi resolvida. E quando chega nessa fase infantil que não foi resolvida, a pessoa fica assim, perdida. O que que eu vou fazer? Como que eu vou responder? Como que eu vou fazer? E o fato de ficar assim acaba se tornando alguém reativo. Quem é você hoje, né, na fila do pão? Você é uma pessoa que tem controle sobre si ou você é uma pessoa explosiva? Queria que você deixasse aqui nos comentários como que você hoje se observa, como que você hoje se identifica. E aqui nos comentários, no primeiro comentário, ou melhor, na descrição, eu vou deixar um link, que é o link do meu WhatsApp. Se você quiser viver um processo terapêutico, viver um processo de aconselhamento, viver um processo de uma conversa profunda, madura, sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, clique nesse link aqui. Você vai falar diretamente comigo e nós vamos marcar um momento para que a gente possa evoluir, crescer e, quem sabe, você viver um processo belíssimo de deixar de ser uma pessoa explosiva para ser uma pessoa que tenha controle, que tenha domínio sobre a sua própria vida. Pode compartilhar esse vídeo se você quiser, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.